agora eu convido vocês para conhecer toda a fase de produção da cerâmica da Serra da Capivara, que é um orgulho para o Piauí e hoje uma referência nacional, tipo exportação. A gente vai apresentar e mostrar para vocês todas as fases, toda a preocupação sustentável e também de emprego, de gerar emprego, renda para a comunidade. É o que você vai ver. Veja só essa matéria super empolgante. As figuras rupestres da Serra da Capivara ajudam a contar a história da nossa civilização para o mundo. E a partir de agora vocês vão ver também que tem uma outra forma de utilizar essas figuras para recontar nossa história. Isso mesmo, é através da cerâmica Serra da Capivara, onde os artesãos transformam mais de 1000 figuras em lindas peças decorativas, que vão de pratos, suplás, a xícaras e muito mais. Você vai ver que é um trabalho ecológico, sustentável, com toda essa preocupação. A partir de agora você acompanha com a gente então todas essas fases produtivas dessas peças que encantam o mundo, viu? São 4 países para onde são exportadas hoje e uma produção bem arrojada. O Marcos é o gerente de produção da cerâmica e vai falar para a gente como funciona todo esse processo que inicia nessa etapa, mas teve todo um trabalho de pesquisa anterior, né, Marcos? Como é que chegou a esse nível para desenvolver uma louça tão bonita e que hoje é referência para o mundo? A cerâmica, na realidade, ela foi criada através de uma ideia da doutora Neide Guidon, né? Ela teve a ideia de criar esse trabalho com a intenção de gerar renda aqui para a região e uma forma de divulgar o parque através das peças. Então ela trouxe o ceramista de São Paulo, descendente japonês, e esse ceramista foi que ensinou toda a técnica a gente. Primeiro ele coletou argilas de toda a região, estudou-as e encontrou 2 argilas que juntas servissem para o nosso trabalho. Essa argila é tirada de lagoas, né? Então a gente não está agredindo o meio ambiente, é uma forma de limpar esse reservatório para armazenar mais água. Então tem todo esse cuidado para não ter agressão ao meio ambiente. Dá para notar aqui a diferença entre uma e outra, não é isso? Isso, essa argila branca é uma argila mais forte e essa argila escura é uma argila mais fraca. Então com a mistura das duas elas serviram para o processo de modelagem em torno, em forma e também suportar bem a queima que é feita a 1240 graus na segunda. E aqui ela já está misturada, não é? Isso, ela está decantando. É feito mais ou menos em uns 5 a 7 dias esse processo de decantação. Ela fica aqui 7 dias, 7 então, dias decantando, você vai tirando o excesso de água, ela fica bem mais grossa a densidade dela. Para peça de forma ela é usada líquida mesmo, e para peça de torno elas vão secar nas coxinhas grandes de gesso para pegar a consistência novamente para poderem ser trabalhadas no torno. Passaram-se 7 dias, esse processo é o anterior ao galpão, daqueles já vão... Essa argila aqui ela estava líquida, ela vai secar, ficar consistente para poder ser usada na parte de torno. Essas sobras de argila aqui, são todas reaproveitadas. Tudo é reaproveitado. Não se perde nada da argila. Ela volta para secagem, vai ser desmanchada com alga, vai voltar ao processo de decantação e vai ser reutilizada na parte de modelagem. Sustentabilidade, mais ecologia, é por isso que a cerâmica hoje é uma referência. Isso, exatamente. Ok, chegamos ao galpão, que é o centro de produção, onde trabalham hoje cerca de quantos funcionários? Mais 50, 51? São 51 em todo o complexo. Aqui na produção são 28 artesãos que trabalham na parte de modelagem. A gente usa o processo com moldes e o processo com torno para fazer peças redondas. Segunda etapa, qual é, Marcos? Depois que chega aqui a argila, ela já vai ganhar formas, é isso? Normalmente elas ficam estocadas em sacos plásticos, né, para não perder a umidade, e ele vai usando de acordo com a necessidade, exatamente, com a produção. Tem que ter um estoque de argila para você estar sempre trabalhando. Essa argila que está aqui no chão, ela está secando um pouco mais para ser marombada, que é essa máquina aqui que serve para prensar ela, tirar toda a bolha, todo caroço que tem nela, para que ela possa ser usada no torno. Olha só, das mãos do artesão, aí sim, a argila ganha formas. E aqui são variadas. Ele, por exemplo, está fazendo
um vaso, e o Marcos vai falar da importância desse processo para a fabricação das peças, para dar essa formatação. Aqui que elas ganham vida já. Esse aqui é o processo que a gente usa o torno. Ele é usado para fazer toda a peça que tem formato redondo. Copo, xícara, caneca, vasos. Ele faz todo o processo manualmente. Ele modela a peça, dá forma a ela. Depois que ela está pronta, ele tem que deixar ela secar um pouco para ela perder um pouco da umidade, para que ele possa dar um acabamento. Então toda peça que é feita no torno tem a modelagem, depois tem um acabamento. Se for uma peça que tem a alça, uma xícara, uma jarra, a alça é colocada após o acabamento com a peça úmida. Todo o processo tem que ser feito antes da secagem da peça. Ou seja, Marcos, é um trabalhão, não é? Dar formas para todas essas peças. Exige redondo. Muita técnica do artesão, né? Muita habilidade. Sensibilidade também, sensibilidade, né? Aqui tem peças já prontas, né? Com acabamento. Tem um processo de secagem que é diferenciado. Peças maiores, a secagem tem que ser mais lenta. Peças menores, eles podem secar direto no sol. Tem toda uma técnica que você vai aprendendo a dominar ela com o trabalho, com o dia a dia. O que não passa pelo torneiro ganha forma aqui. Que processo é esse, Marcos? Esse é o processo que a gente usa as formas, os moldes. Esse molde ele é feito de gesso comum. E para fazer a peça a gente usa a argila líquida. Enche a forma com essa argila, tipo essa aqui, ó. Mantém ela cheia e o gesso faz todo o trabalho para a gente. Ele começa a absorver a água, no que ele absorve a água, a argila vai grudando na lateral do molde, formando uma parede. Mais ou menos 10 a 20 minutos para ele formar essa espessura que a gente quer. Depois é retornar o líquido ao recipiente e a peça vai ficar feita no molde, igual vocês estão vendo aqui, ó, grudada aqui. E aqui ela vai secando lentamente, leva mais ou menos umas 10 a 15 horas para que ela seque o suficiente para que solte do molde. E aí você pode tirar a peça. Esse aqui já dá para tirar, olha Isso, só. ó. Ela vai sofrer um acabamento para poder ir para a secagem. E o molde ele vai para o sol para perder toda a umidade que ele absorveu para você tornar a fazer outra peça. Nesse caso aqui ela pode ser uma saboneteira, uma base para xícaras. Né? Isso, aqui é um pires, né? Para um xícara, isso. Toda peça que a gente não consegue fazer no torno é feita nesse processo com o molde. Que bonito, viu? Esses são os desenhos rupestres que ilustram os paredões e que ajudam a contar a história da civilização humana. E aqui, ó, nessa fase de pintura, os artesãos fazem esses desenhos nas peças. E o Marcos vai falar um pouco desse processo, onde trabalham alguns funcionários já que são treinados justamente para isso. Aqui eles aprendem o significado dos desenhos e como eles são colocados nas peças, né, Marcos? Esse processo aqui é o processo final. A gente faz 2 queimas na peça. Uma primeira queima ela é feita a mais ou menos 800 graus. Essa queima ela é feita a gás, leva uma média de 8 a 10 horas. E a primeira queima a peça fica assim, ó, chamado biscoito. Para a peça pegar uma resistência para ela poder suportar o esmalte. O esmalte é líquido e se ela for crua ela não vai suportar esse esmalte. Ela tem que sofrer essa queima para poder ficar resistente e suportar esse banho com o esmalte. Aqui ela já está esmaltada. Já foi esmaltada, já foi desenhada. O desenho ele é feito manualmente, a gente tem catálogos com as figuras e eles usam as lâminas e vão raspando, fazendo o traço em baixo relevo. Depois que a peça está desenhada, aí ela vai para uma segunda queima. Essa segunda queima vai a 1240 graus. Com o calor, esse minério ele vai fundir, ele vai derreter e a peça vai ganhar cor através desse processo de fundição. Devido ao pigmento que é usado com os minérios, ela atinge a cor. Essa peça aqui, quando queimar, ela vai sair nessas cores aqui, ó. Essa parte mais escura vai dar o tom verde com a cor branca. O desenho ele destaca um pouco mais, fica mais visível. Isso daqui saiu do forno agora, né? Tá quentinha. Tá quentinha, isso. Essa peça aqui, ó, ela fica quanto tempo nesse processo? Essa queima, ela é feita numa média de 14 a 18 horas e vai a 1240 graus. E a cor devido ao pigmento que é usado com os minérios. Ele funde, a peça ganha a resistência, o brilho e se torna uma peça utilitária, podendo usar no forno, micro-ondas, lava-louça. Depois que esse minério funde, ele não solta mais. A gente percebe que são peças
com durabilidade, né? Elas resistem muito. Isso, essa é uma peça... Isso se deve a todo esse processo? A argila ser uma argila boa e esse processo com o minério também dá uma superfície impermeável à peça. Então ela não absorve o produto e nem acumula resíduo. E a resistência é devido à queima também. Ela funde, ela vidrifica e se torna uma peça utilitária através desse processo de vidrificação, que é chamado. Ok. Rapaz, cheguei aqui há uns 2 meses e é um trabalho muito legal. Estou gostando muito, aprendi bastante aqui. Eu já desenhava há algum tempo, mas aí eu aprendi os catálogos daqui, que é muito legal, muito bom. Tem quantas figuras mais ou menos aí? Quantas você já desenhou esses dias? Não faço a mínima ideia. É várias, é muitas figuras. O que você gosta mais de desenhar? Eu gosto mais de desenhar a cena do beijo. Eu acho ela muito bonita, é a que o pessoal mais pede, essa cena do beijo aí. Ela sai muito, né? Sai Dia dos muito. namorados aí, hein? É, também. Eu acho bom trabalhar aqui, né? É mais perto da minha casa. É bom para mim, Com 9 anos você já deve ter aprendido tudo, né? mais ou menos. Fala um pouco pra gente como é escolher as figuras, o que você gosta mais de fazer. Às vezes algumas pessoas pedem algum desenho mais detalhado, mas eu prefiro qualquer desenho mesmo, sendo de aves, de animais. E as cenas de sexo, como é pintá-las? Aí é difícil de fazer, né? Só quando a pessoa pede mesmo, a gente faz a cena de sexo. E a cena do beijo, vocês gostam de fazer? Gostamos. Talvez é a que mais pede, mais a cena do beijo e a cena do parque. São 7 fornos como esse, cada um com capacidade para 200 a 400 peças. Na verdade, elas são queimadas 2 vezes. A gente vai ver agora como elas ficam tão lindas. Tinta ou minério? Essa é uma grande pergunta e só o Marcos mesmo para nos responder. Ele está abrindo aqui esse forno, as peças já estão aí queimadas pela 2ª vez, já prontas e lindas para encantar e decorarem os espaços para onde elas forem, viu? São vários lugares do Brasil e também hoje no mundo. Como vocês puderam observar, ela é pintada com o minério e a cor é atingida através desse processo de queima. Ela não tem a cor definida, só se define a cor com a temperatura de 1240 graus. E os pigmentos que são usados, os minérios, fazem com que eles ganhem essa cor e esse brilho e a resistência. Marcos, uma curiosidade, as peças, apesar de serem produzidas em série, cada uma sai com um formato diferente, não é verdade? Isso, é uma linha de produção artesanal. São vários artesãos, a peça ela passa por várias mãos até ela chegar no ponto final. Então, toda peça tem a sua identidade, o seu formato diferenciado. Você não vai conseguir encontrar 2 peças totalmente iguais. 1200 graus no forno desse? 1240 graus, queimado a gás e uma média de 14 a 18 horas para atingir essa temperatura.